Sinalização viária. Quando há duas linhas amarelas e contínuas em uma rodovia, muito bem, eu tenho uma rodovia e no meio dessa rodovia eu tenho duas linhas amarelas. Ficou meio torto aqui, mas vocês entenderam, né? Aqui está a margem direita da rodovia, aqui está a margem esquerda da rodovia. No meio eu tenho duas linhas amarelas contínuas. Amarelas contínuas. Demarcando-a longitudinalmente em seu centro. Longitudinalmente é o que vai longe, no centro. É isso aqui mesmo. Significa o quê? Que é permitida a ultrapassagem? Não, não é permitida. A linha contínua não é permitida. Está fora. Somente para os veículos que vêm pela esquerda é permitida a ultrapassagem. Não é permitida. Ainda tem uma casca de banana aqui que é o somente, né? Então está fora. A ultrapassagem é permitida? Não é permitida, cara. A linha contínua não permite. Para permitir, ela tem que ser pontilhada. Está fora. É proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos? Ah, essa aí. Ó. É proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos. E se você prestar atenção, aqui nós temos o macete das irmãs brigonas. São duas alternativas muito parecidas, a C e a D são muito parecidas. Porém, uma falando uma coisa e outra falando outra. Quando isso acontece, quando você perceber isso nas alternativas, a resposta tem que ser uma das duas. Toda vez que você encontrar duas irmãs brigonas numa alternativa, numa questão, a resposta tem que ser uma das duas. Sabendo disso, eu já chegaria eliminando a letra B e a letra A. Porque eu sei que tem que ser uma das duas brigonas. As irmãs brigonas, sempre uma das duas vai estar certa e a outra errada. E aqui na letra C fala, a ultrapassagem é permitida para ambos os sentidos, ou seja, tanto para quem vai quanto para quem vem. E a letra D fala que é proibida a ultrapassagem para ambos os sentidos. E aí, é permitida ou é proibida? É proibida porque a linha é contínua. Letra D de dado a resposta. Sinalização viária. As placas A19, A21C e A27B, que são essas três aqui, advertem, aqui está falando adverte, está faltando um M aqui, advertem, respectivamente. Esse respectivamente significa na ordem que elas foram colocadas. Elas advertem respectivamente sobre o quê, hein? Lombada. Isso aqui é uma lombada? Não. Lombada é o quebra-mola. Isso aqui é um quebra-mola invertido. Isso não é lombada. Então tá fora. Eu vou até eliminar. Depressão. Ah, isso mesmo. O quebra-mola invertido chama depressão. Então aqui tá ok. Estreitamento de pista à direita. Veja bem, eu tenho duas faixas de trânsito. A faixa da direita está estreitando. Ó. A da direita está estreitando. Ok. Via lateral à direita. Ó. Eu estou na via principal e à direita tem uma via lateral aqui. Ó. Também ok. Essa é a resposta. B de bola. Só ter tranquilidade. O Detran tenta te confundir, colocando esse monte de código estranho aqui, numerando esse monte de placa, botando uma palavra difícil, que é o respectivamente, mas assista essa questão com calma, presta atenção nas dicas que eu estou dando, que você não vai cair nesse tipo de pegadinha na hora da prova. Sinalização viária. A sinalização MT05, MT é marca transversal, 05 é a sequência, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e vai. Precisa decorar esse código, professor? Não. O Detran coloca o código aqui para fazer menção à sinalização do jeito que está no catálogo lá do seu manual. Mas ele tem que pôr ilustração para você saber que sinalização é essa. Então quer dizer que essa sinalização, ó, indicada pelas setas vermelhas, aqui tem as setas indicando a sinalização aqui, ó. Regulamentam o quê? Linhas de retenção. Muita gente marcou aí linha de retenção, né? Não é. A linha de retenção é essa linha que vem antes aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa aqui é de retenção. O veículo vem até na linha de retenção e ele para até na linha de retenção. Depois da linha de retenção tem uma outra linha e outra linha. Tem duas linhas depois da linha de retenção, ó. E essas duas aqui que o Detran está querendo saber, ó. Olha as setinhas vermelhas apontando para elas, ó. Então não é linha de retenção. Local para travessia de pedestre do tipo linhas paralelas. Olha, travessia de pedestre que a gente conhece é esse tipo aqui, não é? Isso aqui, ó. Só que esse tipo aqui é o tipo zebrado. Aqui também tem, ó. É o tipo zebrado. Existe o tipo zebrado e existe o tipo linhas paralelas, que tem tanto aqui quanto aqui, ó. Aqui também tem, ó. Linhas paralelas. E aí, se bem que aqui em cima, desculpa, tá?
Aqui em cima não está com cara de linhas paralelas, está com cara de bolsão. Bolsão é onde as motocicletas param, né, para poder aguardar o semáforo abrir. Por que eu sei que aqui em cima não é linhas paralelas? Porque está faltando a linha de retenção antes. Igual aqui tem a linha de retenção, mostrando que os veículos têm que parar até aqui para os pedestres atravessarem livremente lá na frente. A resposta aqui é a letra B de bola, então saiba disso, tá? A travessia de pedestre não é só do tipo zebrado, não. Tem do tipo linhas paralelas também. E para você não confundir linhas paralelas com bolsão, é só perceber, se tem a linha de retenção antes, é linha paralela. Se não tem, é bolsão. Porque aqui, na verdade, são duas linhas de retenção. Tem uma para os carros, que vem até aqui, e outra para a moto, que vem até aqui. Ó. As motos vêm até aqui. Beleza? Esse meio aqui chama-se bolsão. Tem até isso aqui nas alternativas. Aqui, ó. Bolsão para imobilização de motocicletas. Só que o bolsão é essa aqui. E essa que nós vimos aqui indicada pelas setas vermelhas são as linhas paralelas. É local para travessia de pedestre. Sabia disso não? Pois é. Tem faixa de pedestre zebrada e tem faixa de pedestre de linhas paralelas. Mini aula aí para você de novo, hein? Só aprendendo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí de direção defensiva. Para um deslocamento tranquilo, com o mínimo de interferências possível, o condutor deve definir o itinerário com antecedência. Claro, gente, eu sempre que eu vou realizar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é entrar ali no Google Maps ou qualquer outro aplicativo que você goste aí, ver quais são as rotas possíveis e definir qual delas, qual o itinerário eu vou usar. Às vezes eu não vou pelo mais perto ou mais rápido, eu vou por aquela que a paisagem é mais bonita ou que eu vou ter melhores pontos para eu poder fazer paradas para descanso, para me alimentar, para ir no banheiro. Tudo isso é importante na hora de definir um trajeto. Mas definir com antecedência, é claro, esse é um ponto interessante para você ter um deslocamento tranquilo com mínimo de interferência. Evitar indecisões nos cruzamentos. Sim, eu estou dirigindo, se eu chego num cruzamento e fico indeciso, evitar indecisões é bom. Ter rotas alternativas de trajetos, bom também. Imagina que você vai chega em um determinado ponto, a ponte tal lá caiu. Ou aconteceu um desmoronamento, tem barranco dentro da pista. Como é que você vai fazer? Vai ter que voltar todo o trajeto ao estaca zero? Então você tem que ter rotas alternativas. Pense nisso também. Serve. Todas as alternativas acima? Sem dúvida. 80% das vezes que aparecesse todas aqui, essa é a resposta. Então se você estava em dúvida, pronto. Esse é o macete que você vai usar para te convencer. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela está relacionada ao condutor, está relacionada ao condutor e é uma situação que pode propiciar sinistros de trânsito. Sinistros são acidentes, né? Uma forma chique, bacana, que o Código de Trânsito agora arranjou de se referir a acidentes. Então, está relacionado ao condutor. E é uma situação que pode propiciar, ou seja, levar ao acontecimento, à ocorrência de sinistro de trânsito. Condição insegura. O que é uma condição insegura? Uma pista cheia de buraco, chuva forte, um motorista com pouca habilidade, ou motorista muito cansado, ou sob uso de álcool, né? E são condições inseguras. Então veja que o condutor também ele pode entrar dentro de condição insegura, mas ele é uma das condições inseguras. A mesma explicação vale para a condição adversa. Inclusive, condição adversa é uma condição insegura. Uma condição adversa é uma condição insegura. Por exemplo, chuva forte. É uma condição adversa. Uma adversidade pode acontecer enquanto você está dirigindo. Torna-se perigoso, inseguro? Sim, se você não souber lidar com isso aí. O veículo apresentou um problema mecânico. É uma condição adversa. Pode virar uma condição insegura? Pode. Então, essas duas são amiguinhas. Para uma ser a resposta, a outra também tem que ser. Não pode ter duas, né? Aliás, até pode, porque aqui estão todas, né? Até poderia. Mas aí veja aqui, na letra C a gente chega assim, ato inseguro. Ato é uma ação. Uma ação, uma atitude. E quem é que pratica ação, atitude no trânsito? Esse bacaninha aqui, o condutor. Então, quando a gente fala condutor e ato inseguro, tem relação direta, não tem essa relação indireta, igual acontece na letra A e B. Questãozinha
que leva muitas pessoas a marcarem a letra D, até por questão do macetinho dos 80%, onde que eu digo que quando tem esse todas aí, é 80% de chance dessa ser a resposta. Imagino até que você tenha marcado essa por isso, mas nesse caso foi uma pegadinha do Detran, questãozinha tinhosa, anota aí. Ato inseguro, está relacionado ao condutor. Letra C, a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. A aceleração brusca e o uso incorreto do acelerador, quando fala o incorreto, é de maneira indevida. Você está dentro de uma curva onde você não deveria fundar tanto o pé no acelerador e acelera. É isso que é o incorreto aqui que o Detran traz, tá? Podem provocar o desgarramento da parte dianteira do veículo. É verdade. Imagina que aqui está a roda traseira, ó, roda traseira, roda dianteira. Isso aqui é o veículo, né? Isso aqui é a frente dele. Nossa, mas isso aqui ficou a traseira do carro, né? Aqui é que ficou a traseira, ó. Traseira, frente. Aqui está o farol dele, tá? Imagina que você acelerou demais. Que quando você acelera, o que acontece? O peso sobrecarrega o eixo traseiro. A frente tende a fazer o quê? Levantar, erguer. Isso faz com que ela perca peso. Perdendo peso, ela perde a aderência na pista e vai desgarrar a dianteira. Ok. Esse tipo de reação é chamado de comportamento o quê? Aí quem estudou direção defensiva, aquela parte mais chata da direção defensiva, fala desses dois bacaninhas aqui, esses dois irmãos aqui, ó, comportamento subesterçante e comportamento sobreesterçante. Esse inseguro e inadequado aqui, só para encher linguiça. É sub ou é sobre? Sobre é quando o peso vai para frente, aí é sobre. Sobre. Sub é quando o peso vai para trás, aí aqui é sub. Nesse caso, o peso foi para frente ou foi para trás? Veja bem, ó, acelerou, o peso foi para trás. Então é subir. Subesterçante. Comportamento subesterçante. Difícil, professor? É chato. Não é nem que é difícil, é chato. É só entender essa dinâmica aqui, não dá para explicar com detalhes na hora de uma correção de uma questão. Você tem que assistir essa aula lá de novo. Mas rapidamente, deu para desenhar o carrinho aqui mostrando se você acelera o peso vai para trás, então é sub. Se você freia o peso vai para frente, aí é sobre. Volte o vídeo, assista mais algumas vezes, anote o que for preciso para não errar esse tipo de questão tinhosa na hora da prova. Mais um aí, direção defensiva. A colisão alguma coisa pode trazer sérias consequências para os ocupantes do veículo, além de propiciar o chamado efeito chicote. Eu ouvi falar do efeito chicote? É quando o condutor ele tem a cabeça dele, o condutor não, os ocupantes do veículo, tem a cabeça projetada para trás, assim, ó. Para isso acontecer, é uma colisão traseira que causa. Imagina, você está ali no veículo, alguém colide na traseira, no para-choque traseiro do seu carro, com força, o seu pescoço é projetado para trás, fazendo o famoso, chamado, né, efeito chicote. Isso causa lesões na região cervical da coluna, que é a região do pescoço, e deixa a pessoa seriamente paraplégica, aí, né? Tetraplégica até. Então é colisão com o veículo de trás. Se alguém colidir no para-choque traseiro do seu carro com muita força, vai acontecer esse famoso efeito chicote. Faça essa relação aí para na hora da prova não esquecer disso. Letra A, a resposta. Direção defensiva. É causa comum de sonolência no condutor, exceto... Vamos lá. Esse exceto aqui, gente, o pessoal tem dificuldade em trabalhar com isso. Olha o macete, presta atenção no macete. Quando tiver esse exceto, você vai fazer o seguinte, você vai trocar o exceto pela palavra não. Risca o exceto lá no finalzinho da frase e coloca um não no início da frase. Aí você nem lê mais o exceto, esquece o exceto. Lê a frase de novo agora com o não. Beleza? Vamos lá então. Ó. Não é causa comum de sonolência no condutor. Viagens longas sem paradas para descanso. Isso é causa que pode provocar sonolência. É uma causa. Viagem longa, o cara já está cansado, não faz a pausa ali de 2 horas para descansar. Eu estou procurando aquela que não é. Então já elimino essa. Rodovias monótonas, isso aqui as retas de 20, 30 quilômetros, não passa um carro, passa nada. Aquele solzinho da tarde, depois do almoço, barriga cheia.
causa sonolência. Eu estou procurando aquela que não é causa. Então já vou eliminar. Veículo equipado com direção mecânica. A direção mecânica é uma direção pesada, diferente da direção hidráulica, diferente da direção elétrica. Eu sei que essa motorizada, essa choferada nova aí, já está acostumada com direção hidráulica, direção elétrica, coisa leve. Quando eu falo choferada, gente, é o chofera, tá? Chofer mais fera vira o quê? Chofera. É você, ué. Chofera. Daqui uns dias, né? Esses choferas de hoje em dia estão acostumados com veículo de direção hidráulica, levinha, direção elétrica, levinha. Agora, a direção mecânica, o famoso queixo duro, o pessoal das antigas chamava de queixo duro. Isso aqui tem que fazer uma força, se nem já para academia, né, dirigir um veículo com direção mecânica. Isso causa sonolência? Não, pelo contrário. A direção mecânica ela exige mais esforço físico, consequentemente não vai te causar sonolência. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Essa é a resposta. Mais uma é de direção defensiva. Aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados. Eu sei que o pessoal fica escabelado aí quando fala física. Nossa, para tirar carteira basta que eu tenha aprendido a ler e escrever lá. Ler, nem escrever você precisa, só ler mesmo e marcar lá. Eu nem estudei física na minha vida, pois é. Mas para tirar carteira, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de física. Para entender que você não pode pular de cima de um prédio, porque a lei da física chamada atração da gravidade, ela vai te puxar para o chão e você vai se esborrachar lá embaixo, não é? Só que isso aqui não tem a ver com o trânsito, né? Isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Pois é, só que no trânsito também tem isso. E você estudou isso durante o treinamento, durante o seu curso, direção defensiva, e agora vai aplicar, vai responder isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Quando você acelera, imagina você numa moto, acelerou, o peso vai para o eixo de trás, o da frente fica mais leve. Quando você desacelera, acontece o contrário. Vamos supor, quando você freia, o peso vai para o eixo da frente e o de trás fica mais leve. E isso é um comportamento da física, que tem nome. É isso aqui, ó. Transferência de massa. Massa não é exatamente peso, não é exatamente. Mas para nós, meros mortais, que não somos especialistas em física, vamos entender que é o mesmo que peso. Já vai ser suficiente para você conseguir responder perguntas relacionadas ou dessa natureza aqui, desse tipo, tá? Então, quando eu falei acelerou, o peso vai para trás. Esse peso é a massa. Freou, o peso vai para frente. Esse peso é a massa. Letra D. Professor, mas aí não acontece a força centrípeta? Acontece, só que isso aqui não é o motivo, isso aqui é a consequência. Aderência, acontece uma perda de aderência? Sim, imagina, você freou, o peso foi todo para o eixo da frente, o de trás ficou mais leve, perdeu a aderência. Mas isso não é o motivo, isso é a consequência. Sobreesterçamento também, mas é a consequência. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, você precisa de voltar e revisar isso dentro do conteúdo, porque aqui a gente está só analisando uma questão. Todas aqui têm relação indireta, mas relação direta, essa aqui, ó, transferência de massa. Acelerou ou desacelerou é o peso que vai para frente ou para trás. D de dado. Direção defensiva. Os retrovisores, os faróis, vidros e limpadores de para-brisa, na direção defensiva podem ser considerados equipamentos de quê? Comunicação, vamos ver, ó. Retrovisores. A gente consegue se comunicar pelos retrovisores? Não, né? A gente olha os retrovisores e vê se está aproximando alguém. Mas você comunica com outras pessoas que estão lá de fora, com pedestres, ciclistas, pelos retrovisores? Não, né? Não tem como. Então aqui está fora. São de uso obrigatório? Olha, o termo obrigatório não tem relação com direção defensiva. Direção defensiva não obriga nada. Quem obriga são as normas, as leis. Veja, aqui nós temos... Inclusive tem situações no trânsito em que pela norma a gente não precisaria parar, mas a direção defensiva recomenda que a gente pare por segurança. Tá vendo? Então a direção defensiva ela diverge um pouquinho da norma às vezes, porque ela coloca a segurança em primeiro lugar e não simplesmente o direito. Tanto que a direção defensiva fala, ó, abra mão do seu direito quando for preciso para cuidar da sua segurança e de outras pessoas. Então, o obrigatório é norma, não tem relação com direção defensiva.
Segurança. Então, os retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa são equipamentos de segurança. Retrovisores, sim. Eu olho os retrovisores para ter segurança na hora de fazer uma manobra, mudar de faixa, pode ser. Faróis, com certeza. Porque à noite, sem farol, menos segurança. Vidros, e se vidros aqui no sentido de vidro, o para-brisa, vidro traseiro, vidros laterais. Se não tiver o para-brisa, é inseguro? Nem pode, nem infração. Então tem relação com segurança. Limpador de para-brisa também, segurança, para limpar ali para poder ter o vidro limpinho. Mas todos os equipamentos da direção defensiva têm relação com segurança. Não seria isso aqui uma redundância? Vamos analisar então a letra D para ver se ela não convence a gente mais. Seriam então equipamentos de informação visual? Pelos retrovisores eu vejo? Sim. Faróis me faz ver melhor? Sim, principalmente à noite. Vidro, se estiver limpinho, tudo bacaninha? Sim, é por meio deles que eu vejo. Imagina se no lugar do vidro fosse uma lata. Você ia conseguir ver lá fora? Não ia, né? Limpadores de para-brisa, da mesma forma. Então vejam, aqui é muito genérico. Letra C é muito genérico. Agora o D, sim, são equipamentos de informação visual. Inclusive dentro da resolução do CONTRAN que traz os equipamentos, todos esses aqui são relacionados como equipamentos de informação visual, tá? Guarde isso.